de volta para mais uma aula de geografia. E quando fala na disciplina de geografia, eu fico entusiasmada. E você também, que eu sei que você gosta de conhecer seu planeta, de conhecer o lugar que você vive. Então hoje nós vamos estudar uma coisa muito boa. E eu quero deixar para vocês um pensamento do filósofo Aristóteles, que viveu no século IV a.C., mas já tinha um pensamento sobre a natureza muito sábio. E ele dizia assim, ó: na natureza, todas as coisas há algo maravilhoso. E sabe que ele tem razão? E hoje nós vamos falar sobre as primeiras atividades humanas e a construção do espaço geográfico. Você sabia que o homem não dominava as técnicas da agricultura? Pois é. E como é que esses homens viviam, professor? Esses primeiros grupos humanos, eles viviam da coleta de frutos, de raízes e da caça. Sim, mas ele plantava? Não, gente. Ele colhia da natureza. Então ele se mudava de um lugar para outro, não tinha lugar fixo de morada, por isso ele é considerado nômade, porque ele, quando estava em um lugar que tinha alimento, eles ficavam por ali. E quando tinha, e também água, né? Porque sem a água não vai sobreviver. E quando terminava aquele alimento, eles mudavam para um lugar para outro. Ainda existe alguns grupos que vivem assim na Amazônia, sabia? Que vive da coleta? Pois é. Então, depois, eles começaram a ter a escassez de água e dos alimentos. E agora? Como é que eles fazem para sobreviver? Mas o homem é um animal inteligente. Sabe o que foi que ele fez? Começaram a pensar, ó. A gente precisa aprender técnica de melhorar a nossa vida. A gente precisa, né, aprender algo que melhore as condições de vida e a gente não precise estar mudando de um lugar para outro. E assim ele começaram a se fixar na terra. E começaram a observar o ciclo da planta. Como é que a planta dava o seu fruto no tempo certo, seu crescimento, e eles foram observando. E quando ele começa a se fixar num lugar só, ele faz suas moradias, sabe? Perto da água, porque ele vai precisar da água, né? Para criar animais, para plantar. E eles também começam a construir o quê? Algumas ferramentas de pedra, o machado. Ele usava também o machado, usava também as próprias pedras antes do machado para se defender dos animais. A professora, e como é que eles faziam? Moravam onde? Ele morava nas cavernas. E nas cavernas também eles tinham seu registro cotidiano. Olha, tem algumas controvérsias nesse registro chamada a pintura rupestre, que era as pinturas que os primeiros grupos humanos faziam no teto da caverna, nas paredes das cavernas, fazia imagem humana, fazia de animais, de planta. Aí eles faziam aquelas pinturas ali, que hoje já é considerada, né, uma arte pré-histórica. Ainda tem muitos lugares que tem descoberto esse tipo de arte. Vai lá que até a gente tem até maneira de fazer a pintura rupestre, hoje, né, envelhecendo o papel, e tem toda uma técnica natural e fácil de nós deduzirmos como era feita essas pinturas rupestres. Mas, com essa necessidade que ele teve de alimento, então eles começam também a descobrir novas técnicas. E aí foi a fundição, né, do metal, que eles foram construindo a enxada, o machado, e aí eles começam ao novo ciclo da vida. Até aí, gente, eles não interferiam muito, mas depois a população começa a crescer. E eles começam a produzir mais. Então eles descobrem a agricultura. Podemos chamar esse momento, né, de revolução agrícola.
Então, há 12 mil anos, esse homem começa a se fixar na terra e começa essa revolução agrícola. E aí começa a descobrir, né, novas ferramentas, e a interferência desses grupos humanos começa também a aumentar. E quando eles começam a aumentar, né, começa a aumentar a produção, eles começam a divisão do trabalho. Ô, professor, não tinha divisão do trabalho? Não. Quando eles andavam de um lugar para outro, não tinha divisão do trabalho. Mas agora, quando eles estão em um lugar fixo, começaram a dividir tarefas. As mulheres ficaram responsáveis pelo cultivo, para cuidar dos filhos, e eles saíam para a pesca e a caça. E aí começa a divisão do trabalho.